Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu, pastor Rodrigo Barreto, quero orar por você nesta noite, trazer uma mensagem, uma palavra diretamente dos céus para você, para que te abençoe, traga luz, isso mesmo, e te aperfeiçoe cada dia mais nos caminhos e no caminho que o Deus Todo-Poderoso, Ele deseja para você. Amém? Que Deus abençoe. A palavra de Deus, meus irmãos, nos traz uma grande reflexão e ensino, isso mesmo, de que nós temos um compromisso e uma vida com Deus constantemente. No livro de Levítico, a partir do capítulo 16, como também em todo o livro de Levítico, já começando por uma parte do livro de Êxodo, onde ali, meus irmãos, Deus estava conduzindo a nação de Israel, logo o povo, que Deus tinha escolhido, separado para a sua promessa. Isso mesmo, este povo seria um modelo, seria, meus irmãos, o povo de Deus, o povo escolhido para o serviço, para honrar, para adorar ao Deus Todo-Poderoso. E eles, meus irmãos, estavam aqui no deserto, e Deus estava aqui já aperfeiçoando eles, como eles se tornariam, meus irmãos, o povo eleito, o povo escolhido de Deus para o serviço, para a adoração. Isso mesmo, seria um povo separado, seria, meus irmãos, um povo separado, como também eles seriam um povo civilizado, com temor, isso mesmo, onde estariam prestando culto ao Senhor, onde, meus irmãos, eles estariam prestando serviço no santuário do Senhor, em adoração, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, a Bíblia diz, meus irmãos, através do apóstolo Pedro, que nós somos a nação santa, o povo escolhido, o sacerdócio real de Deus, meus irmãos, o povo escolhido, para que possamos, meus irmãos, apresentar ao Senhor sacrifícios vivos, ofertas ao Senhor. Ele estava se referindo-se ao quê? A nossa própria vida, que nós somos o povo escolhido. Só que se a gente comparar, meus irmãos, a diferença de espaço, de tempo, de Levítico, onde Deus estava instituindo ali, meus irmãos, aquele povo em civilização, mostrando a eles, meus irmãos, a lei, isso mesmo, as regras, deles se conduzir, deles se comportar-se diante de Deus. Se a gente for olhar, meus irmãos, Levítico estava ali, meus irmãos, no princípio, ali onde Deus estava instituindo a lei, as regras para o seu povo. Já para o livro de 1 Pedro, meus irmãos, a igreja já estava instituída. Jesus Cristo, ele já tinha vindo. Depois, meus irmãos, de praticamente quase 3.000 anos, Jesus Cristo, ele já tinha vindo, o Filho de Deus, o próprio Deus. No passado, era apresentado sacrifícios, isso mesmo, de animais. A expiação pelos pecados daquele povo era feita por animais, isso mesmo, por carneiros, bodes, touros, isso mesmo. Mas passando o tempo, o próprio Deus encarnado, em filho, filho de Deus, encarnado como o próprio Deus, desceu para que pudesse fazer a expiação pelos pecados da humanidade. É expiação esta perfeita, isso mesmo. Mesmo os sumos sacerdotes, isso mesmo, na instituição da lei, isso mesmo, no princípio ali da criação, da ordenança de Deus ali para o seu povo, apresentando sacrifícios de animais pelos pecados daquele povo. Meus irmãos, a Bíblia diz que não era um sacrifício perfeito, não era uma expiação perfeita, porque era feito de quê?
era feito, meus irmãos, de animais. Os sacerdotes, meus irmãos, eram homens também pecadores. Isso mesmo. E chegou o momento que Deus não aceitava mais esse tipo de expiação. E Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso mesmo. Como diz na palavra de Deus, né? Em 1 João, no livro do Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, mas o Verbo se fez carne. Quer dizer, Deus, ele se fez carne em forma de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que ali, meus irmãos, viesse como sacrifício perfeito, onde fosse, meus irmãos, o Cordeiro de Deus, que foi morto, apresentado ali como expiação por todos os nossos pecados. E esta expiação, este sacrifício foi perfeito pelos nossos pecados. Nos traz agora, meus irmãos, o direito, isso mesmo, de nós ser justificado. Isso mesmo. Justificado pelo quê, pastor? Justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo. O processo da salvação, por meio de Jesus Cristo, começa por meio de quê? Começa, meus irmãos, por meio da justificação. E nós somos justificados pelo quê? Nós somos justificados pela fé. Isso mesmo, nós somos justificados pela fé. Primeiro, meus irmãos, nós somos justificados por meio da fé. Depois, meus irmãos, nós somos regenerados. Isso mesmo, nós nascemos, meus irmãos, do Espírito, como o próprio Jesus Cristo, ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 3, quando ele disse a Nicodemos: é preciso que tu venha nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Era preciso que Nicodemos, meus irmãos, fosse justificados por meio de Jesus Cristo, por meio da fé, e fosse agora transformados e recebesse o Espírito de Deus sobre a vida dele, e passasse pelo processo, meus irmãos, de santificação. Esse é o processo, meus irmãos, isso mesmo, de salvação. Justificação, regeneração, isso mesmo, santificação, até o ponto da salvação. Alguém diz assim, pastor, quando eu recebo Jesus Cristo, eu sou salvo? Sim, quando nós cremos e recebemos Jesus Cristo pela fé, nós somos justificados dos nossos pecados. Um exemplo, meus irmãos, foi o ladrão da cruz, o ladrão que estava do lado do próprio Jesus Cristo. Isso mesmo. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele creu em Jesus Cristo, ele confessou Cristo ali naquele momento. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha que interessante. Jesus, meus irmãos, disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus, meus irmãos, ele ali confessou que aquele ladrão estaria com ele no paraíso. Por quê? Porque ele creu, ele confessou Jesus Cristo, ele confessou os seus pecados ali, ele disse: verdadeiramente nós merecemos estar aqui, mas este nada fez por merecer. E ele disse: lembre-te de mim quando estiveres no teu reino. Meus irmãos, o ladrão da cruz, ele confessou os seus pecados ali diante de Jesus Cristo, ele recebeu Cristo ali e pediu que Jesus lembrasse dele, e Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Muitas pessoas, meus irmãos, elas têm confundido isso mesmo. O que é, meus irmãos, viver uma vida cristã? De que, meus irmãos, aquela pessoa que no último momento ela recebeu Jesus Cristo pela fé. Quando nós recebemos Jesus Cristo pela fé, confessamos Cristo, confessamos os nossos pecados, como aquele ladrão, nós, meus irmãos, já entramos no processo de redenção, de salvação. Mas aquele homem, ele morreu naquela hora. Isso mesmo. Por isso, meus irmãos, que Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas se porventura aquele homem, meus irmãos, tivesse descido da cruz, isso mesmo, era preciso que ele tivesse uma mudança de vida. Isso mesmo. Como assim, pastor? Ele era ladrão. Isso mesmo. Ele era um homem ladrão. Se ele descesse daquela cruz,
Era preciso, meus irmãos, que passasse por um processo de regeneração. Como assim, pastor? Era preciso que ele deixasse de roubar. Isso mesmo. Era preciso, meus irmãos, que ele tivesse uma nova vida, que ele nascesse de novo. Primeiro, meus irmãos, na cruz, ele foi justificado por meio da cruz, por meio de Cristo. Mas se ele tivesse descido ali, era preciso que ele tivesse uma mudança de vida, passasse pelo processo de regeneração. Depois, meus irmãos, pelo processo de santificação contínuo, até o dia, meus irmãos, que ele morresse. Até o dia que ele morresse ali por velhice ou por um problema qualquer. Ali, meus irmãos, este homem estaria andando no processo da salvação. Se aquele homem, meus irmãos, que tivesse confessado Jesus Cristo ali na cruz, e meus irmãos, porventura não tivessem matado ele ali na cruz, como aconteceu, meus irmãos, com o próprio Cristo, mas Jesus ressuscitou, isso mesmo. Aquele ladrão ressuscitou por meio de Cristo, isso mesmo. Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. O outro, meus irmãos, ele perdeu a oportunidade de salvação. Ele não confessou os pecados e não confessou Cristo como Filho de Deus. Aquele foi o outro ladrão, que não teve o direito à salvação. Mas nós estamos fazendo aqui uma suposição. Se aquele homem, ladrão da cruz, isso mesmo, que confessou o seu pecado, não tivessem matado ele, ele tivesse descido dali, e ele, meus irmãos, continuasse na prática de pecado, na prática de roubo, de furto, de uma vida errônea como ele vivia, meus irmãos, o fato dele ter confessado Cristo, isso mesmo, não daria direito, meus irmãos, à sua salvação. Por quê? Porque, meus irmãos, ele confessou o pecado, mas ali, meus irmãos, foi uma forma pura e verdadeira, e ele estava já, meus irmãos, ali, prestes à morte. Eram os últimos momentos da vida dele, e ali, meus irmãos, ele estava já estaria, meus irmãos, recebendo a sentença da morte. Mas se aquele homem tivesse, meus irmãos, saído dali, ele tinha que ter tido uma mudança de vida. Primeiro ele recebeu Cristo ali na cruz, ele confessou, mas se ele tivesse descido, ele tinha que ter botado em prática a vida, isso mesmo, e a fé que ele pôs em Jesus Cristo, ter abandonado o erro, ter nascido de novo, ter passado pela santificação, ter vivido uma forma e uma vida regenerada para Cristo, isso mesmo, e uma forma de regeneração e santificação, para receber o quê? A salvação, por meio de Jesus Cristo, por meio da cruz. Aí alguém diz assim: pastor, mas o que tem a ver isto com o livro de Levítico? O livro de Levítico, isso mesmo, é um exemplo de quê? De modelo de vida, de modelo de, meus irmãos, de santificação, de regras, isso mesmo, de um modelo de forma de convivência para Deus, isso mesmo. Se o processo da salvação é preciso a justificação, a regeneração, a santificação daquela pessoa que recebe Cristo, mas se alguém, meus irmãos, recebeu Jesus Cristo e não teve o tempo de se santificar, se ela foi salva pela cruz, pelo sangue de Cristo, isso mesmo. Mas se não teve tempo, como aquele ladrão que não teve tempo, ele foi justificado, meus irmãos, e santificado agora nos céus, isso mesmo. Mas aqui no livro de Levítico, Deus estava ordenando isso mesmo, a nação de Israel, aquele povo, isso mesmo, que Deus tinha conduzido, que Deus tinha colocado ali Moisés como juiz para conduzir aquele povo. Tinham também ali estabelecido sacerdotes para que pudessem oferecer sacrifícios e ofertas por aquele povo, isso mesmo. E Deus estabeleceu regras. Regras de quê? Regras, meus irmãos, de forma que eles deveriam ter uma vida diferente. Eles não deveriam viver em uma vida impura, eles deveriam viver em uma vida em santidade, isso mesmo. Deus estabeleceu regras, isso mesmo, de que eles deveriam, meus irmãos, viver uma vida em santificação, em consagração e separada, diferente, meus irmãos, das outras
dos outros povos. Interessante, meus irmãos, que no livro de Hebreus, isso mesmo, no livro de Hebreus 12, 14, a Bíblia diz, meus irmãos, que nós fomos, que o Senhor ele nos chamou, meus irmãos. Interessante, meus irmãos, essa passagem aqui de Hebreus 12, 14, que o Senhor ele disse assim, olhe bem, o autor de Hebreus diz, segui paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com Deus, isso mesmo, e a paz com todos e a santificação. Esta, meus irmãos, é uma regra de Deus para aquele povo, como também uma regra de Deus, isso mesmo, estabelecida pelo próprio Jesus Cristo para a igreja, isso mesmo, que é preciso que nós venhamos viver em paz com todos e uma vida em santificação, isso mesmo. O que algumas pessoas não compreendem e usa isso mesmo, o termo do ladrão da cruz, diz assim, não, para ser salvo, só é preciso confessar Jesus Cristo. Sim, só é preciso confessar Jesus Cristo quando, meus irmãos, acabou a vida daquela pessoa. Aquela pessoa está no último momento de vida. Aquele ladrão eram os últimos minutos e suspiros de vida dele. E ele confessou e se arrependeu-se verdadeiramente diante do próprio Jesus Cristo. Isso mesmo. Mas se aquele ladrão tivesse descido daquela cruz, era preciso que ele tivesse uma mudança de vida. Primeiro, na cruz, ele justificou-se. Ele confessou seus pecados e confessou Cristo. Isso mesmo, como Filho de Deus. Isso mesmo, como aquele que estava subindo aos céus. Mas se ele tivesse descido de lá, ele tinha que ter tido uma vida diferente, como está escrito no livro de Hebreus 12, 14. Como também está escrito, meus irmãos, no livro de 1 Pedro. Isso mesmo. Como está escrito também, meus irmãos, no livro de 1 Pedro. Onde 1 Pedro 2,9, né? Onde diz assim a palavra de Deus, preste bem atenção. 1 Pedro 2,9 diz assim, preste bem atenção. É que eu atrapalhei aqui, onde o próprio Deus, né? Ele diz que nós somos o povo santo, a nação escolhida, o sacerdócio real, porque estava aqui em uma página diferente aqui, onde diz assim, 1 Pedro 2,9, diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio, olhe bem, real, olha que interessante, nós somos o quê? A geração eleita, você é a geração eleita, nós somos a geração eleita. Isso mesmo, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que nos anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso, para a maravilhosa luz. Comparando-se, meus irmãos, também ao povo que Deus tinha escolhido ali, meus irmãos. O povo que Deus tinha escolhido por meio de Abraão. Isso mesmo. Depois veio o quê? Isaac, Jacó. E este povo aqui, meus irmãos, que tinha se chamado, que tinha esta promessa de Deus, que seria um povo separado, um povo santo, eles deveriam viver uma vida diferente para Deus. Isso mesmo, como também nós. Deus, ele nos chamou para ter uma vida diferente. Deus, ele nos chamou para que nós possamos ser a luz deste mundo. Deus, ele nos chamou, meus irmãos, para que nós possamos nascer de novo, viver uma vida em santificação, viver, meus irmãos, todos os dias, colocando a nossa vida, a nossa fé na cruz de Cristo. Isso mesmo, porque é na cruz de Cristo que nós recebemos a expiação pelos nossos pecados. Não existe mais nenhum sacrifício. O sacrifício, meus irmãos, eterno, foi aquele de Jesus Cristo na cruz. Que coisa maravilhosa! Nós somos o povo santo, o povo adquirido, a nação escolhida de Deus. Isso mesmo, para que nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Isso mesmo. E o interessante, meus irmãos, olha que algo maravilhoso. O interessante era que no passado, isso mesmo, no passado os estrangeiros que se achegassem ali à congregação,
eles poderiam ser acolhidos e viver uma vida, meus irmãos, semelhantes àquele povo. Isso mesmo. Nós, meus irmãos, não somos judeus, nós somos gentios. Mas por meio de Cristo, por meio da fé, nós, meus irmãos, somos incluídos no mesmo povo, o povo escolhido, o povo adquirido, a nação santa, isso mesmo, para viver uma vida em santificação e receber, meus irmãos, agora a salvação, um povo só, uma nação só para Deus. Amém? Receba Jesus Cristo. Espero que você tenha compreendido, recebido Cristo, que essa mensagem possa ter entrado dentro do seu coração de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, é uma reflexão, é uma mensagem do propósito de salvação, do propósito de Deus para a igreja, para mim, para você, como filhos, como servos de Deus, constantemente. E eu quero orar por você agora, juntos, em uma só fé e em um só propósito. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, Senhor, neste momento tão especial. Pai, abençoa esta pessoa, Senhor. Traz vida, alegria, que essa pessoa seja abençoada, livre de todo o mal. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, por esta pessoa, Senhor, que ela seja livre, Senhor, que ela possa receber a Ti, Senhor, que ela possa receber a Ti no seu coração, como único Salvador, Senhor, que ela seja abençoada, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, que todo o mal seja repreendido na vida desta pessoa, que ela seja o povo escolhido, a nação santa, o povo adquirido. Coloque a sua vida em Jesus Cristo, Ele que te chamou para um propósito extraordinário, para um propósito de salvação, de mudança, de transformação. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo vocês, tá? Fiquem todos na paz, seja livre, seja curado, curada, abençoada, receba a promessa de Deus na sua vida, lute constantemente para que você possa viver uma vida diferente, uma vida em santificação, segundo a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.